Chegou o momento que todo leitor ama, falar de livros natalinos. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu Mundo de Letras. Eu sou a Dona Togali e hoje nós vamos falar de livros natalinos. Gente, apareci, né? Olha, a vergonha aqui tá no 10, né? A pessoa agarradíssima não conseguiu voltar aqui para poder falar de várias coisas, né, que eu disse que eu ia, né, conversar com vocês, mas antes tarde do que nunca, e hoje eu vou contar para vocês alguns livros que eu li nesse período, né, e que até tem alguns que ainda quero tentar fazer, né, uma leitura natalina aí, quem sabe até o dia 25 ainda é dia, né, gente? Então hoje nós vamos falar um pouquinho. E assim, eu fiquei mostrando tudo lá no meu Instagram. E se você não me segue lá, o link tá aqui na descrição. Vai lá para você me acompanhar. Estou aparecendo mais nos stories, né? Tenho postado mais algumas coisas. Então vai lá para você conferir, para você me acompanhar, porque de vez em quando, né, quando a gente fica em falta aqui, a gente aparece mais lá, né? Então vamos lá. Vocês gostam, gente, de livros de Natal? Olha, é uma data que, assim, apesar de eu não ser tão fã, né, como eu era quando criança, confesso que ler livros de Natal virou um vício, tá? Entrou dezembro, eu já fico ansiosa para a gente poder fazer aquelas leituras natalinas. E esse ano, gente, eu fiz umas escolhas, assim, certeira. E foram livros que eu separei tanto no Exploda Seu Kindle, quanto no Reforme o Seu Kindle, e alguns que eu peguei agora há pouco aí, que foram lançados há pouco tempo. Então a gente vai falar um pouquinho dessas leituras, né? E eu espero muito que vocês gostem dessas dicas, né? Então já pega aí o papel para você anotar. Todos os links vão estar na descrição do vídeo. São livros para você poder ler no seu Kindle, tá? Então não tem livro físico, são só e-books. Então, assim, é muito mais fácil, né? E são livros curtinhos, rápidos, que vocês vão amar. O primeiro é a leitura que eu fiz, que eu simplesmente, assim, fiquei apaixonada. O nome do livro é Natal em Sagar. Esse livro é da Júlia Gonçalves. Eu peguei esse livro no Reforme Seu Kindle, né? Que acontece dia 31 de outubro, tá? Em homenagem, né, ao Dia da Reforma Protestante. Então, nesse dia, vários livros de ficção cristã e cristãos ficaram disponíveis na Amazon. Então, logicamente, eu fui lá e aproveitei, peguei vários livros, aproveitei também já pensando aí nas leituras de Natal, já fui pegar algumas dicas, e Natal em Sagar foi uma delas. Gente, esse livro, ele é, assim, impressionante, porque é um livro que mistura muitas coisas, sabe? Tem aquele romancezinho gostosinho, sabe? Tem aquela amizade, tem os mistérios, tem a vontade de querer mais. Por quê? Porque tem continuação, né? E tem aquelas mensagens mais lindas, né, que a gente encontra nos livros de Natal. E também, por ser fricção cristã, né, a gente sempre tem aquela mensagem bacana. Natal em Sagar, a gente vai acompanhar o Ian e a Anne, que foram teletransportados, assim, de uma forma bem mágica, para um globo de neve. Dentro desse globo de neve existe esse reino chamado Sagar. Eles foram para lá, assim, de forma totalmente inesperada, né? Eles são amigos de faculdade, tá? E cada um com suas dificuldades. O Ian, ele sofre com uma família que deseja dele uma perfeição que não existe. Então tem que ser tudo muito perfeito, tudo tem que ser, né, perfeitíssimo. E a família exige que ele faça uma faculdade que ele não quer fazer, não acha que a vocação dele é uma vocação que vale a pena seguir. Ele gosta muito de música, né? Ele tem a vontade de ser músico, mas a família não quer. A família quer que ele seja advogado. Então a gente vem aí de uma família perfeccionista e que exige essa perfeição do filho, e ele sofre muito com essa pressão. Já a Anne, ela sofre com rejeição. Ela, infelizmente, a mãe dela
simplesmente a abandonou, né? No momento que ela mais precisava. E assim, a mãe abandonou para viver um sonho. E quando a Anne estava vivendo o sonho dela, a mãe voltou porque, né, olhou e falou: opa, ela seguiu o caminho e eu vou estar ali para poder ajudar minha filha novamente. Mas ela até achou que a mãe dela realmente agora ficaria com ela, né? Mas a Anne sofreu um acidente numa apresentação e ficou parada aí um ano, né? Então ela estava num processo ainda de reabilitação, né? Fazendo todas as questões ali para se recuperar. E a mãe, vendo isso, simplesmente vazou fora de novo. Então a Anne ficou aí com seu pai e cresceu com essa mágoa e falou que nunca mais dançaria, que não entendia, né? Por que a mãe dela não quis ficar com ela. Bom, eles foram parar numa casa onde os seus moradores, na descrição, parecem duendes, sabe? Porque eles têm orelha pontuda, cada clã tem uma cor. Então, o clã que eles foram parar, os habitantes, eles já tinham traços roxos. Então, as roupas eram roxas, cabelos, olhos, né? E, assim, lá eles estavam tentando recuperar o Natal, né? Em Sagar estava sem Natal, porque o livro fora roubado, né? E eles estavam ainda à procura. Mas eles tinham uma profecia de que alguém iria para salvar o Natal de novo do povo. E aí chega o Ian e a Anne. Então, os dois se propõem, né, a ajudar a recuperar o Natal. E foi um processo muito bonito. Então, eles conseguiram, assim, devolver a esperança para o povo. Algo muito interessante nesse livro é que quando você termina ele, né, e ele claramente tem aí uma ponta solta para uma continuação, é que eles dão a entender que eles conhecem o Ian, mas o Ian não sabe de nada. Ele não conhece ninguém ali. Então, é algo que a gente termina e já fica assim, gente, e agora? E aí esse livro, ele possui um spin-off numa antologia chamada As Estações do Ano. Quatro autoras, né, escreveram sobre uma estação do ano e a Júlia ficou com o inverno. E aí nessa parte dela, ela escreveu um spin-off do Natal de Sagar. Então ali a gente já tem algumas revelações muito importantes para a gente poder entender de fato o que aconteceu em Sagar. Então, algumas respostas a gente vai ter nesse spin-off. E aí agora, né, eu tô aqui esperando a continuação. Essa foi a primeira dica. E assim, olha, essa dica é boa demais, gente. É muito boa, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Vamos para a segunda dica. A segunda dica é uma comédia romântica lançada agorinha aí, saiu do forno. Olha, tá quentinha ainda, que é da Beatriz Andrade. Né? Eu conheço a Beatriz lá mesmo no Instagram, da gente ali interagindo. A gente começou a interagir mais lá no Threads. E ela lançou alguns livros já. Né? Esse ano ela lançou um conto de terror no Halloween. E no Natal ela fez esse livro especialmente para o Natal. E é uma comédia romântica muito legal, muito delícia. Você vai gostar dos personagens. Eu me identifiquei bastante com a protagonista por causa da minha atual circunstância de não ser muito fã de final de ano, mas eu não sou tão rabugenta quanto ela, tá? Mas eu me identifiquei bastante. Nós estamos falando do livro Confeitando um Amor no Natal. Nessa comédia, né, romântica, nós vamos ter a Isabela. Ela é uma confeiteira, assim, em ascensão, né? Ela já está lá com a sua lojinha e está fazendo muito sucesso. Então ela sabe que quando chega no final do ano, no Natal, as vendas assim, aumentam muito, né? Porque a gente sabe que são muitos doces, bolo, confraternizações, né? Então ela aproveita muito essa época. Porém, ela simplesmente
odeia o Natal. Ela odeia as musiquinhas, odeia toda a decoração. E assim, na hora que ela foi falando, parando para poder pensar, realmente pra gente aqui no Brasil, esse Papai Noel vestido de gorro, com essa roupa de frio, esse negócio de neve, não é muito combina com a gente não, né, gente? A gente aqui já deveria ter um Papai Noel como a Isabela gostou, um Papai Noel com surf, uma roupinha de banho, indo pra praia, combina mais. Mas ela tenta conviver com esse dia o melhor possível. Infelizmente, a Isabela, ela tem uma história muito triste, então a gente vai ter uma pessoa amargurada, né? Uma pessoa que, por mais que tenha sido adotada por pais maravilhosos, né? Que gostam muito dela, que sempre trataram ela com muito carinho e respeitaram a decisão de não gostar de decorar a casa para o Natal, ela tinha uma amargura, porque ela era uma pessoa órfã, estava num orfanato, e lá nesse orfanato ela sofria muito bullying, muita rejeição, era muita brincadeira de mau gosto, e as coordenadoras ali, né, as pessoas que estavam responsáveis por elas, nem ajudava, na verdade piorava mais a situação. Então a Isabela, ela cresceu guardando, né, vários sentimentos dentro dela. Bom, ela tem uma melhor amiga e a sua melhor amiga também tem uma lojinha, né? Ela tem uma loja de brinquedos e estava se preparando para uma expansão. Então as duas estavam naquela correria frenética para aproveitar o final do ano, né, e já começar o próximo ano aí com o pé direito. Bom, do outro lado nós vamos ter um viúvo, né, com seu filho aí de 6 anos, que perdeu a esposa há pouco tempo e ainda estava, né, nesse processo de luto. Um pai que estava tentando se organizar para manter o seu filho ali seguro, né, estável, e tentando fazer de tudo para que ele continuasse gostando dessa época do ano. Apesar de ter muitas lembranças da mãe, manter as tradições de fazer bonecos, biscoitos, né? Aqueles biscoitos de bonequinho e tal. E só que ele só tem um problema: ele é desastrado. E de todas as vezes que ele encontrou com a Isabela, ele derrubou ela. Então, assim, foram aqueles encontros bem difíceis, né? Que ela faltou esganar ele. Mas, gente, olha, o Natal, ele causa algumas coisas, né, bem loucas, como milagres. Por causa de um acidente, a amiga da Isabela precisou ficar internada bem na véspera da inauguração do seu café. Então, a expansão da lojinha dela ficou meio comprometida. Só que a amiga dela contratou ninguém mais, ninguém menos do que o viúvo para poder trabalhar como gerente, porque ele era um ótimo gerente. E aí, gente, não teve jeito, né? A Isabela e o viúvo, que eu preciso descobrir o nome dele, né, para não ficar aqui. E aí ela contratou ninguém mais, ninguém menos do que o viúvo desastrado, o Paulo. Quando a Isabela viu que era ele, ela quase teve um treco, né? Porque ela pensou, meu Deus, agora eu vou ter que conviver com esse homem aqui. Já falou com a amiga, toma cuidado, porque ele é muito desastrado. Mas, gente, nesse período em que eles foram ajudar a amiga da Isabela, a Clara, algumas coisas começaram a mudar, né? E o filho do Paulo, ele ficou, assim, apaixonado pela Isabela. Então ele já ficou todo animado com a Isabela e já tinha convidado ela para poder ir confeitar, né, com eles aqueles biscoitos de boneco. Então, assim, acabou que eles foram se aproximando, e nesse tempo eles se apaixonaram. A Isabela, ela estava muito preocupada com isso, porque ela não queria um relacionamento. Ela achava que ela era uma pessoa que ficaria sozinha, não estaria preparada para isso, estava preocupada com a loja dela. E o Paulo, ele tinha acabado, né, tinha já 1 ano, né, que a esposa dele tinha falecido, então ele não tinha muito ainda certeza de como seria um próximo relacionamento. Só que ele fez com que a Isabela mudasse totalmente a mentalidade, sabe, sobre o Natal. Então, algo muito lindo acontece. E aí essa rabugenta vai ter que aprender
de um jeito ou de outro a gostar do Natal ou ficar rabugenta pro resto da vida, né? É um e-book também muito legal de se ler, muito gostoso, é uma leitura muito divertida e que eu tenho certeza também que vocês vão gostar. O nosso próximo livro, a nossa próxima dica, ele também é uma ficção cristã, esse aí é mais curtinho. Esse livro é da Ellen Santana e é O Nosso Último Natal. Esse livro, ele se passa num mundo que a Bíblia chama aí de tribulação, tá? Quando a gente começa a ler o livro, é como se as personagens elas estivessem já passando por isso. Então, elas estão num lugar perdidas e com medo, porque agora estavam perseguindo os cristãos, estavam proibindo os cristãos de usarem a Bíblia em público. Então, estava havendo aí uma perseguição, tá? Então, elas estavam prestes a comemorar o Natal e elas não sabiam o que ia acontecer, porque elas tinham noção, logicamente, né, de que poderia acontecer um arrebatamento e que a igreja seria arrebatada, aquilo tudo, ou que elas morreriam por amor a Jesus e tudo. Então elas resolveram preparar uma ceia de Natal para elas. E assim, foi uma ceia de Natal assim esplendorosa, né? Aconteceu realmente um milagre ali. Foi tudo muito preparado para elas. Elas sofreram um acidente na estrada. O carro que elas estavam indo para um lugar, tá? E aí elas ficaram presas na estrada e tiveram que fugir, porque estavam querendo pegar elas, o pessoal ali da cidade onde elas pararam. E elas acharam uma casa abandonada, então elas já tinham alguns meses que elas estavam nessa casa, sem telefone, sem contato e sem saber o que estava acontecendo. Então elas resolveram esticar um pouquinho aí o caminho delas, irem para um outro ponto para tentar achar outros tipos de comida, porque as frutinhas, né, que elas estavam comendo, elas já estavam enjoadas. E aí elas encontram outras frutas, só que elas tinham feito orações, estavam ali conversando, pedindo para Deus, para abençoar, que elas pudessem ter o último Natal, agradecendo a Ele e tudo mais. E aí quando elas aparecem na casa, tem um Natal assim maravilhoso preparado para elas, uma mesa maravilhosa. E aí algumas coisas acontecem, né, após isso. Não tem como eu falar mais, senão a gente dá um spoiler danado desse livro, porque esse livro é curtinho, né? Então, o que eu falar aqui, vocês vão saber o que vai acontecer. Então, elas estão vivendo aí nessa expectativa, né? O que vai acontecer? Será que a gente vai passar esse Natal? Será que vai ser o nosso último Natal? Então, elas estão tentando aproveitar o último dia. Eu só queria fazer um parêntese nesse livro, tá? Logicamente, nós estamos falando aqui de uma ficção cristã, tá, gente? Ficção. O nome já diz, tá? Apesar de ter muitas coisas nesse livro que realmente está escrito na Bíblia, perseguição, arrebatamento e tudo mais, existem alguns pontos que a autora, né, colocou no livro que eu particularmente não concordo, tá? Alguns pontos que depois eu fiquei pensando sobre, não é uma visão que eu concordo, visão do tipo que nós vamos conhecer as pessoas quando estivermos lá no céu, no sentido de conhecer, assim, de eu lembrar da minha vida terrena, tá? Então, tipo, um exemplo, assim, bem rapidinho, tá? Por exemplo, a minha filha, eu vou olhar para ela, eu posso até conhecer ela, tá? Mas eu não vou lembrar da minha vida antes. E eu também não vou ter essa familiaridade com ela, de mãe e filha, tá? Mais ou menos isso aí. E a questão também do anjo da guarda. Ela cita alguns pontos de anjo da guarda. Eu, particularmente, não acredito em anjo da guarda, mas, né, eu sei que tem pessoas que acreditam, então, assim, é uma opinião minha, tá, gente? É uma opinião minha. E, assim, para quem não tá ainda. Para quem ainda não tem uma familiaridade com algumas coisas da Bíblia, podem pegar e achar que aquilo ali é algo tipo fato e verdade e botar aquilo como verdade, tá?
Então, assim, ela claramente ali colocou algo que precisava colocar para a história fazer sentido, tá? Mas não é algo que eu acredite e que eu não. E que, assim, de tudo que eu já li um pouquinho da Bíblia, não tem nada disso, não, tá? Eu, assim, nunca encontrei essas partes na Bíblia, beleza? Então, assim, é só um adendo, mas o livro ele é muito bonito e vale muito a pena a leitura. Agora, gente, a última dica de Natal é um livro que eu ainda estou lendo, mas está faltando, assim, pouquíssimo para poder terminar. Eu estou ali num 80% do livro já. 80 não, quase 90% já, eu tô quase 90% do livro, e é o livro 12 Dias para o Natal. Esse livro é da Luana Lima, tá? E também é uma ficção cristã, tá bom? E esse livro, ele tá sendo muito lindo, porque é um livro que fala, assim, de milagres reais. Muitos milagres. Nós vamos conhecer a Aurora e o Thomas, tá? Os dois foram diagnosticados com câncer, tá? E eles se conhecem no hospital onde eles vão fazer o tratamento. Só que os dois, eles estão, assim, totalmente céticos sobre uma cura, porque eles foram diagnosticados. O Thomas foi diagnosticado há um pouco mais tempo que a Aurora, mas ela foi diagnosticada, tipo, faltando muito pouco para o Natal. E o diagnóstico que chegou para ela foi meio que tipo assim: olha, você pode até tentar fazer o tratamento, possivelmente você não vai passar. Então ela já estava naquela expectativa de ser o último Natal com a família dela. E aí, nesse hospital, os dois eles fazem uma aposta, né? E aí agora, só que essa aposta, ela muda totalmente o curso da história. Porque agora eles começam a pensar, a cogitar sobre um milagre, a tentar ver pelos olhos, poxa, será que realmente Deus existe? Será que realmente Deus pode fazer um milagre de cura, um milagre de Natal? E, então, assim, eles estavam nessa expectativa. Como eu ainda não finalizei, né, vai ficar meio difícil aqui eu falar para vocês, também não vou contar o final, né? Mas, assim, é um livro que eu tô gostando muito de ler, eu já estou aqui no final, acredito que hoje, até amanhã, assim, eu já tenha terminado ele e tô bem ansiosa, porque eles, assim, eles começam como cães e gatos, né? Tipo, eles estavam começando a tipo, se odiar, porque o Thomas, ele é uma pessoa muito amargurada. A mãe dele faleceu de câncer, então ele criou uma resistência muito grande. Então ele já começa, outro falando de Deus, é aquela pessoa bem resistente mesmo. Já a Aurora, apesar de não ser uma pessoa tão resistente, assim, mais amorosa, ela tem essa incredulidade nela, né? Ela também não consegue acreditar, apesar da mãe ser uma cristã, tá? Então ela também tá aí nesse caminho. É um livro que, assim, muito legal, tá sendo muito legal e gostoso de ler, tá? E assim, o último livro que eu coloquei na lista, na verdade, gente, já tem mais 2 livros. Só que pelo tempo, eu acredito que eu não vou conseguir ler todos até, né, o dia 25, tá? Mas é um que eu tô, assim, querendo muito ler. Ele também foi lançado agorinha. E é um conto, assim, rapidinho, tem 62 páginas também, tipo, bem curto, que é o livro Espírito de Natal, um conto de Natal. Tal de Al mesmo, tá? Esse foi o livro lançado agora pela... Gente, deixa eu ler o nome, porque a autora tem um nome muito chique, né? O nome dela é Arantisha Vargas. Eu acho que é assim. Se não for assim, me desculpa, gente. A gente vai encontrar a Cat, a gente vai conhecer sua história, e ela foi abandonada bem na véspera do Natal pelo namorado. E aí ela teve que ser obrigada a passar a sua data favorita do ano no hotel. Só que ela imaginava que ela iria passar essa data sozinha. Mas não, gente. Uma presença peluda vai fazer companhia para ela nesse dia e vai transformar o Natal da Cat. Então esse é o último livro que eu planejo ler, dessa listinha, né, de livros de Natal. E essas foram as dicas, né, desse ano, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu disse, todos os livros vão estar
na descrição aqui para vocês irem também conferir se vocês quiserem ler também ou deixar salvo, né, para as próximas leituras. Já deixa aqui nos comentários qual foi o livro que deixou você mais assim com vontade de ler e se também já leu algum desses livros que eu citei aqui. Beleza, gente? Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever também para a gente poder alcançar mais pessoas. Um beijo, gente, e até mais!